Saudações, anjos! Narrisson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje eu tenho uma dica especial para você que vai fazer o Enem. Problemas ambientais ocasionados em ambientes que são aquáticos. Vamos começar primeiramente com a questão da bioacumulação e a magnificação trófica, que não quer dizer a mesma coisa. Eu estou partindo a partir de uma ideia que os contaminantes são metais pesados e agrotóxicos. Então, metais pesados são derivados de indústrias de mineração que descartam esses rejeitos minerais em algumas regiões e às vezes até por acidentes que acontece isso, como por exemplo aconteceu em Brumadinho e Mariana alguns anos atrás, a partir de 2015, que foi o primeiro fato que ocasionou uma grande preocupação do ponto de vista ambiental no Brasil inteiro em relação a essa parte de indústrias de mineração. E tem também a questão dos agrotóxicos, que é aquela forma que você tem de defender os insumos agrícolas a partir de pulverizar esse tipo de material para combater pragas. Só que infelizmente eles têm um efeito colateral de promover muitas vezes considerações de atividade carcinogênica. Então ele pode promover um mal-estar à população inteira, inclusive causar até a morte, dependendo das concentrações de algumas substâncias que são ali sinalizadas como agrotóxicos. Mas enfim, considerando aqui esses pontinhos vermelhinhos para sinalizar a presença deles, vamos dizer que um ser autótrofo foi vítima de uma contaminação desse ambiente, que está já contaminado. Então ali um fitoplâncton foi contaminado, e aí toda vez que ele interage com o ambiente, ele começa a se contaminar, reter para dentro de si e não conseguir excretar, não conseguir metabolizar, automaticamente isso vai ser um processo de bioacumulação. E aí pode ser que o nosso fitoplâncton seja comido por um zooplâncton. E aí o zooplâncton pega, come um fitoplânctonzinho, come outro, e ele não come só um, ele come vários, entendeu? A gente não sabe assim direitinho, mas ele come muito. E aí ele começa também a ter uma bioacumulação. E aí nesse processo, esse zooplâncton vai ser comido por um peixe pequeno. Obviamente que esse peixe pequeno também não come só um zooplânctonzinho, ele come várias unidades, sei lá, por hora, por dia, e nesse processo a tendência é ele também acumular um pouco mais, vai ser mais bioacumulado ainda. E pode acontecer desse peixe pequeno ser comido por um peixe grande. E obviamente esse peixe grande também não vai comer só um peixe pequeno. Ele pode comer vários peixes durante o dia. E ele também vai bioacumular mais. O que eu quero dizer com isso para você? Quando a gente considera somente uma espécie sendo contaminada, retendo esse material para si, é chamado de bioacumulação. Quando você considera a escala inteira dessa cadeia alimentar aqui e aumentando a quantidade de substâncias químicas em nível magnífico, ou seja, cria o termo magnificação trófica, porque ela perpassa pelos níveis tróficos. E uma coisa que é interessante, nós aqui, ó, puxa, nós vamos ser vítima disso também. Nós estamos aqui no topo da cadeia alimentar. A gente vai pescar, pegar um peixe desse bonitão, grandão, só que, ó, meu Deus, ele está diversas vezes contaminado, ele acumulou demais, bioacumulou demais esse tipo de material, e aí nós vamos também ser vítimas disso. Repare que nós, seres humanos, nós temos muito a ver com a questão desses problemas ambientais que são gerados para o nosso país, no Brasil no caso, mas também para o mundo inteiro. A forma como ocorre o desenvolvimento sustentável deveria ser pensada, só que, por exemplo, o que está acontecendo em muitos locais, não só no Brasil, mas no mundo, é o desenvolvimento insustentável. E nesse processo você só utiliza os recursos naturais que estão presentes aqui no planeta, e aí a gente não se preocupa com a questão da produção de artefatos que podem gerar algum tipo de empecilho à nossa saúde, algum prejuízo para a nossa saúde. Então aqui, ó, nessa questão, nós vamos pegar uma quantidade muito superior de material particulado dessas estruturas químicas dos metais pesados ou dos agrotóxicos, e inclusive citando para a parte de metais pesados, por exemplo, o chumbo, o que ele pode promover para a gente? Ele ataca o sistema nervoso central, ele ataca a medula óssea, vai já prejudicar a questão da produtividade sanguínea e também pode atacar os nossos rins. Inclusive, há um termo aí de pessoas que tiveram contato com grandes quantidades de concentração de chumbo, que é chamado de saturnismo. E também tem a questão do arsênio. Quando o arsênio ele entra na jogada ali, ele começa a atacar o coração, o fígado, e ele promove lesões na pele. Tem também a questão do cromo, tá? Inclusive tem muita citação por aí na literatura química, tem até um filme muito famoso que trata a respeito da contaminação de cromo. E aí, nesse processo, o cromo ele vai gerar também lesões na pele, pode promover câncer, inclusive o cromo hexavalente. E também tem a questão de ataques ao sistema respiratório, então ele pode promover bronquites. E ainda a questão do mercúrio.
O mercúrio ataca lá o sistema nervoso central, vai lá para o cérebro, vai sofrer um processo aqui de degradação, você perde o controle da sua coordenação motora. Tem também ataque nos rins e nos pulmões. Inclusive, nesta parte aqui, é bom que você considerasse um pouco de pesquisa para você aprofundar um pouco mais na parte do mal de Minamata, que foi uma cidade do Japão que foi contaminada e aí centenas de pessoas sofreram com isso e foi muito, muito difícil mesmo. Muitas pessoas morreram e as que não morreram logo, elas passaram por severos tratamentos com sedativos para tentar controlar as, entre aspas, convulsões que elas ficavam porque elas não conseguiam conter aquela questão da movimentação involuntária que foi promovida por causa do mercúrio, que foi atacado, aliás, que atacou a parte do sistema nervoso central. Inclusive, esse termo aí é considerado de hidrargirismo. Então, nesse processo todo aqui da bioacumulação e magnificação trófica, eu espero que tenha ficado tudo ok, não vai confundir. Quando a gente considera que o processo do metal pesado ou agrotóxico, ele é apenas citado para um único ser, é chamado de bioacumulação. Agora, quando ele vai crescendo em proporções na cadeia alimentar, passando pelos níveis tróficos, é chamado de magnificação trófica. Pode acontecer também de acontecer o processo de eutrofização. Como é que vai rolar essa situação? Primeiramente, vamos considerar um ambiente aquático e eu tenho que falar para você de 3 fases de um ambiente aquático. Uma delas é a parte do nível oligotrófico. Aqui a água é cristalina, parceiro. Limpinha, você anda lá, você consegue vislumbrar o chão, tá tudo bonitinho, saca? Tem também a questão aqui da quantidade de oxigênio, é muito boa, cara. Os peixinhos estão por lá, estão brincando, estão nadando, estão de boa. Tem aí a questão dos índices de NPK, os níveis de nutrientes compostos que são nitrogenados, fosfatados, ou então os níveis de potássio. E aí, nesse contexto, a concentração deles está muito baixa. Isso significa que não vai acontecer o processamento de bactérias naquela região, porque os nutrientes estão baixos, muito baixos mesmo. Então, oligotrófico é isso. Olha lá a carinha do peixe, está de boa. Só que aí ele começa a ficar já meio ruinzinho. Por quê? Porque já está diante de um processo mesotrófico. Nesse item agora, a concentração de oxigênio vai começar a diminuir, porque começou a aparecer um nível de nutrientes ali. Oh meu Deus, por que rolou isso? Porque está havendo descarte, por exemplo, de esgotos. Tá bom? Existem outras formas de acontecer um processo da produção, do aumento da quantidade de nutrientes em um meio aquático, mas uma delas aqui é a situação dos esgotos. Inclusive o esgoto doméstico. Ele libera grandes cargas de material que vai sofrer decomposição, o nível de nutrientes começa a aumentar e aí ele pode ainda processar um acréscimo desses nutrientes e gerar o termo eutrófico, que daí que surge a ideia da eutrofização. Então, eu coloquei aqui em cima para você se ligar no processo. Ó, alta concentração de nutrientes, você tem baixa concentração de oxigênio, baixíssima mesmo, aí começa a aparecer as algas e aí aumenta a quantidade de bactérias. Então, nessa região, quando o consumo de oxigênio ele for processado por bactérias que são aeróbicas, elas vão começar a crescer demais. Inclusive, com o descarte contínuo desse material orgânico que vai saindo, o nível de decomposição fomenta um maior consumo de oxigênio da região. E aí, cara, os peixinhos que estão por ali não vão ter esse oxigênio disponível, eles vão começar a morrer. E daí, cara, o índice de NPK está muito, muito, muito elevado mesmo. Então, esse também é um tipo de fenômeno que pode acontecer na hora ali que você estiver raciocinando sobre a questão de meio ambiente, a parte de poluição aquática, o processo de eutrofização. Há ainda um outro termo chamado de assoreamento. E é muito importante ressaltar a questão da preservação das matas ciliares. Então, o que vai acontecer? Com a retenção das raízes aqui no solo, quando ocorre a formação da chuva, naturalmente essas raízes elas seguram ali a terra, então a água ela consegue ficar aqui somente alojada, o fluxo de um rio começa a passar normal e não acontece nenhum problema. Só que quando acontece desmatamento, tá? Queimadas e derrubadas naturais mesmo que acontecem, então pela produção agrícola aí os caras começam a derrubar matas na região e aí essas matas ciliares que protegiam essa parte do rio, elas vão começar a perecer, vão diminuir a quantidade delas e elas não vão mais conseguir reter a terra, segurar a terra ali. Então nesse processo, parte do sedimento que estava natural, normal aqui, repara, olha o volume que era deste rio. E do nada começa a escoar
o sedimento para partes daqui do rio e vai diminuindo o nível de profundidade, tornando ele mais raso e provavelmente pode promover mais um tempo a questão da morte deste rio. Inclusive é bom ressaltar, falei ainda há pouco da questão do fenômeno que teve lá de Mariana e também de Brumadinho. Quando os sedimentos eles foram sendo arrastados por quilômetros, mais de 500 quilômetros, e eles conseguiram chegar em alguns rios, infelizmente eles geraram o processo de assoreamento em muitos locais. E, inclusive o nível de turbidez da água aumentou demais, prejudicando a entrada da radiação solar. E aí os micro-organismos, as bactérias começaram a crescer em grande quantidade e esses ambientes começaram também a ficar eutrofizados. Então fique esperto, que isso é muito interessante para você, tá? Essa parte muito dinâmica da interação com a química, com a biologia, nesses impactos ambientais, é muito comum na prova. Eu só vou pedir para você ter muita calma na hora de ler, tá certo? E mais um pedido, dá uma dedada aí, dá uma likeada, tá certo? Faz um comentário, pode se inscrever aqui e ficar acompanhando, porque vai vir outras dicas para você, beleza? E ó, não se esquece também de me seguir lá no Instagram para você pegar resumos muito organizadinhos. O nome aqui, olha, é @temquímica. Você vai lá, você vai ser muito feliz porque tá tudo bonitinho, preparado para você. Beleza? A gente se vê até o próximo vídeo. Abração!